Boa noite, tudo certo? Tudo tranquilo? Tá aguardando o Arnaldo aqui, bater um papinho. Beleza. Opa, vamos. Aguardando o Arnaldo aqui. Leonir, tudo bom? Opa, Tu- Arnaldo, como é que tá, meu querido? Tudo bem, meu velho? Tudo tranquilo? Tá me escutando bem? Tá me vendo legal? Sim, e você? Eu tô em Atibaia com aquele delayzinho tradicional, mas sempre apostos aqui, hein? Deixa eu ajeitar aqui. Legal, Vamos beleza. lá. O senhor tá Ops, travando, aí, tá travando um um pouquinho, pouquinho? mas já ajeita já. É, Tá. já. Pra você aí Vamos, não tá vamos travando? Pra você ajeitar. tá travando? Não, eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo legal. Legal. Arnaldo, boa noite, cara. Brigadão por estar comigo aqui novamente, né? Mais um bate-papo com você, um cara que a gente está acostumado a ver com opiniões bem legais, com opiniões bem incisivas, né? Uma opinião às vezes polêmicas, mas é assim que tem que ser, é assim que é legal. Brigadão por estar comigo, cara, nesse período de tanta procura, tanta oferta, né? Você cedeu um espacinho aí para mim, é motivo de eu agradecer demais. Que isso, prazer é meu. Se a gente não tá aqui conversando ao vivo com seus seguidores na live aqui, a gente tem conversado bastante trocando mensagens e tal, e é sempre um prazer. E vamos tocar a bola aqui, porque é sempre bom falar sobre futebol e sobre a vida. Legal. Arnaldo, vamos começar então pelo motivo, pelo esse fim de semana tão tumultuado, né? Questão Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, o time da antipatia do momento, o time que conseguiu juntar os outros 19 contra ele, né? Ah, desde das atitudes lá de trás, do começo da pandemia, essa antipatia começou bastante também na época já do acidente, não sei se pode chamar de acidente, com os meninos do Ninho. Isso aí vem se acumulando, atitudes dessa diretoria vem se acumulando e cada vez piorando, né? Hoje eu vi que eles processaram o diretor do Botafogo por ter chamado ele de homicida, e aí vai um monte de coisa. O sindicato resolveu tirar a ação, né, do jogo, o sindicato É, dos funcionários dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, sendo que o presidente é o funcionário do Flamengo. Então é manobra atrás de manobra. O que você pensa sobre tudo isso, Arnaldo? bom, eu até escrevi um texto no UOL nesse final de semana, no sábado, aqui de Atibaia. Sabe quando você acorda, ouve lá aqui a natureza e tal, e aí fiquei pensando como era distante o Flamengo dentro de campo, seus jogadores, das atitudes da sua diretoria, do seu comandante, do seu presidente, dos seus principais comandantes. E acho que isso, o ano passado, ficou um pouco em segundo plano, porque o time jogava mais, e quem aparecia era o Jorge Jesus, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e tudo mais, e esses caras apareciam pouco. Esse ano, até o título do post era um trocadilho: sem Jesus, sem compaixão. Porque assim, o Jorge Jesus se foi, o time teve a pandemia, tem a pandemia, né? Não teve, tem a pandemia. O Flamengo está mais, assim, digamos, em evidência habitualmente nesses últimos tempos, semanas, fora de campo do que dentro de campo. E aí aparecem essas figuras nefastas. Não são só dirigentes do Flamengo, né? Eu acho que nessa batalha dessa semana, a gente fala assim, não tem inocente nessa história, porque também os comandantes do Palmeiras, do Atlético, do Corinthians, do Goiás e tudo mais, cada um vem no seu, na verdade, né? Ninguém preocupado
digamos, especificamente com a saúde dos jogadores, dos seus funcionários ou da população, mas sim com os seus interesses, e aí a gente pode abrir aspas, esportivos, nas suas vantagens esportivas, né? Então eu acho que nessa guerra de bastidores não tem vencedor, só tem vencidos, né? E aí acho que aí o que acontece, na minha opinião, só para deixar claro, eu sempre fui a favor da realização do jogo, porque eu fui e sou a favor da volta do futebol com as restrições todas possíveis e suas precauções. A volta do futebol sem público, evidentemente, até que exista a vacina, evidentemente, e com os protocolos com seus defeitos e riscos, mas com a possibilidade mínima de contágio. E uma vez determinadas essas situações, e nós estamos já com os campeonatos todos aqui na Europa, em todos os lugares em andamento, não ter esse jogo, para mim, significaria não ter mais o campeonato, porque talvez aí todos pudessem ter suas alegações justificadas para não jogar. Daqui a pouco, né, Augusto, a gente vai ter Fluminense e Curitiba. Vai ter o jogo. E o Fluminense teria todas as suas razões, com também um mini surto de Covid, de não querer jogar. E o Curitiba, por sua vez, também, de não querer, teria as mesmas alegações que o Flamengo, né? A única diferença seria o número de testes positivos. E aí tem uma diferença pequena. O propósito é o mesmo. Então eu acho que assim, nós que amamos e vivemos do futebol, temos que amamos e vivemos futebol, falamos isso da última vez aqui, né, Augusto? Que o futebol sem torcida é um futebol pela metade. Nem sei se pela metade, acho que é menos da metade. Sem vida, mas né? É um futebol sem vida. Sem vida. É o futebol possível nesse momento. Agora, para a gente ter o futebol possível nesse momento, a gente precisa ter algumas ressalvas. E, sobretudo, digamos, uma postura um pouco mais coletiva. Só que no futebol brasileiro isso é tão difícil, né? Então, quando aperta o calo de o outro se vê na necessidade ou na possibilidade de levar vantagem. E foi o que aconteceu nessa última semana. Foi muito lamentável. Assim, alguns companheiros falaram que a gente voltou 10 anos, 20 anos naquela situação de vai ter jogo ou não vai ter jogo, entra em campo ou não entra em campo, STJD, liminar, sindicato, como você falou. E acho que isso seria evitável com um pouco mais de postura coletiva. Se o Flamengo tivesse isso na sua essência, talvez existisse até um clamor geral para não ter jogo. Mas como o Flamengo nunca teve isso, todo mundo achava que deveria ter jogo, pela própria postura do Flamengo nesses últimos, todos os tempos. Foi o clube que mais quis a volta do futebol a qualquer preço, né? Isso a gente não pode negar. E pra você ter uma ideia, traçando um paralelo na divisão que eu estou na segunda divisão de São Paulo, né, eu trabalho aqui no Mantiqueira de Guaratinguetá. O nosso protocolo, a gente fez os testes, né, na apresentação, e vamos fazer de novo na semana da estreia. Nós só temos 26 inscritos, nós só podemos inscrever 26 atletas, 3 goleiros e 23 de linha. Se tiver um surto de Covid no time, é WO, não tem discussão. E só temos 23 inscritos. Não tem uma lista B, não tem garotos da base, nada disso. São os 26. Se eu tiver, por exemplo, 10 com Covid ali, se eu pegar ali, o que, na verdade, na nossa divisão é muito mais fácil, né? Pela toda falta de dinheiro, não tem nem comparação com o time de uma Série A, Série B do brasileiro. Ali os cuidados, a gente tem, no meu time, graças a Deus, a gente tem um CT que é bem afastado. Então tá todo mundo lá no CT, ninguém sai, ninguém entra e a gente cuida daquilo. Agora, a grande maioria dos clubes da segunda divisão construi uma casa alugada no centro da cidade, onde ficam 7, 8 garotos por quarto, e assim vai. A chance de ter um surto de Covid é muito grande. Nós estamos lidando com jovens, até 23 anos a divisão. Né? Então, você segurar o garoto dentro de casa o tempo inteiro, você não segura. E ali todos assinaram. Ou seja, se tiver que acontecer isso aí, vai perder de WO e acabou, não tem discussão.
Não tem discussão. Uhum. É o caso que aconteceu na Série A. Eles assinaram. Aí todo mundo fala, mas porque os jogos da Série B teve o adiamento. A Série B é outra questão. É outro protocolo. Não foram os 20 clubes da Série A que. É outra assinatura, é outra coisa a serem feitas. Então, e o Flamengo, ficou mais do que provado também que não existe cuidado nenhum. Aquela foto do avião, onde todo mundo aglomerado, no ar-condicionado, dentro do avião, todo mundo sem máscara. Sobrou pro coitado do fotógrafo ainda, né? Outra covardia, né? Eu acho ótimo o seu exemplo, porque é o futebol real, né? Não é o futebol elite dos 20 clubes e tudo mais. E sim, eu acho que toda a solidariedade que o Flamengo poderia ter nessa situação, ela ruiu com a entrevista do presidente na manhã de sexta-feira lá no Sport TV, no Redação Sport TV, quando ele fala que para tirar foto a gente tira a máscara, segura a respiração e tá valendo para justificar a foto. E a repercussão péssima daquela declaração causou a demissão do fotógrafo, né? É a questão do tirar o sofá da sala. Acho muito importante o que você falou, porque esses times da Série A, os principais times da elite do futebol brasileiro, eles não estão jogando só o Brasileirão, a Libertadores. Eles estão jogando o Brasileiro Sub-20, um monte de coisa. Então, o Flamengo estava com o seu Sub-20 na região sul do país para jogar. Então o Flamengo, das suas divisões, ele tem 500 jogadores. E ele teria 500 possibilidades de atuar contra o Palmeiras. A questão é que o Flamengo... Hoje o Mauro César foi muito feliz lá no Posse de Bola, nosso podcast no UOL, quando ele disse que a própria diretoria do Flamengo não acreditava nos seus garotos. E por isso fez de tudo para não jogar. Porque assim, com esse protocolo assinado, com esse regulamento assinado, se deu a possibilidade de um surto na delegação que foi ao Equador, que tinha, sei lá, 100 pessoas, aliás, muito mais cartolas e assecas do que jogadores, né? A medida mais plausível seria o Flamengo, opa, meu time sub-20 está lá no Sul, vem todo mundo, vocês vão jogar contra o Palmeiras, né? Digamos assim, a comissão técnica, tal, porque vocês não estavam em contato com a turma que foi para o Equador. Vocês estão testando também, vocês estão negativos. Então, o Flamengo tinha N possibilidades para jogar. A questão é que a diretoria do Flamengo não acreditava no próprio time. E aí, o futebol é mágico, né, Augusto? Aí tem o jogo. Quando tem o jogo em cima da hora, com aquela situação toda, e dá o pontapé inicial, a pressão passa a ser toda do Palmeiras, que fez toda a questão de jogar. E aí o Flamengo com os garotos passa a ter automaticamente a solidariedade do mundo do futebol. Quase todo mundo torceu para o Flamengo e para os garotos do Flamengo, para aquele goleiro maravilhoso, o Hugo, que tem uma ocasião e dedica o empate ao pai e tal, porque o futebol tem essa magia. Então, assim, tendo condição de jogar nessa situação totalmente atípica, de pandemia, com as restrições, na verdade, com quem puder jogar. Você não vai ter todo o jogo, o Gabigol, o Arrascaeta, tal, mas você é o Flamengo. E o Flamengo pode jogar com todas as condições. O Flamengo tem uma condição que todos os times da Série A têm. E talvez só eles. E aí, assinado o negócio lá, dá para jogar de alguma forma. Você tem 50 inscritos, 40 inscritos. Não por acaso, até curioso, acabou o jogo, aquela celebração toda, a torcida do Flamengo foi receber os jogadores, até aquela festa, os rubro-negros nas redes sociais xingando todo mundo, é isso aí, tal, não sei o que, somos os bons. E aí tinha um detalhe, né? Tinha aquela ação do sindicato dos jogadores, que os jogadores do Flamengo assinaram, que previa, inclusive, 15 dias de quarentena, até para eles não poderem treinar. Então, eles não poderiam hoje treinar e nem jogar Libertadores. Automaticamente a ação foi, digamos, desativada, né? Porque não era uma ação legítima. Era simplesmente uma questão para não jogar aquele jogo. Não é para não jogar na pandemia. Não é para não jogar por questão de saúde. É para não jogar aquele jogo que poderia ser favorável a um dos principais adversários, dos principais rivais. Eles não enganam, a gente conhece isso. Não tem santo nessa história. A gente conhece. Peraí que deu
Deu uma travada aqui, voltou. Tá me ouvindo? Uhum. Tô te ouvindo. Tá me escutando, Arnaldo? Sim, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Espera aí que o seu tá travando bem agora. Calma aí. Pessoal, tá travando o Travou? Arnaldo para vocês aí também. Dá um feedback. Aí agora eu tô te escutando. A imagem que tá um pouco travada, mas eu tô te escutando. Tá me escutando? Uhum. Tô te escutando bem. Então, nesse gancho que você falou, Arnaldo, eu acho que o mais preocupante disso tudo é a torcida comprar esse clubismo todo. A gente está falando de uma coisa muito séria, a gente está falando de vidas, a gente está falando de uma pandemia, né? E a torcida comprar, a torcida achar que é o Brasil contra o Flamengo, é todo mundo contra o Flamengo. Fala, não é nada disso, não é nada disso. O Flamengo foi responsável desde o começo. E, mais uma vez, não existem virgens nesse puteiro, né? Não existem virgens nesse puteiro. Todo mundo é violado. Todo mundo violado. O Palmeiras talvez faria a mesma coisa, o São Paulo, o Corinthians, todos eles. A gente não está falando isso. A gente está falando do acúmulo de coisas que a diretoria do Flamengo vem fazendo. O acúmulo de coisas, de atitudes que a diretoria do Flamengo vem fazendo. Né? Aí deu espaço para o dirigente do Atlético Mineiro entrar, falar que vai pedir a extinção do Flamengo do campeonato, e aí uma série de coisas. Eu tenho para mim, Arnaldo, que esse campeonato ainda vai ter muito problema fora do campo. Então, Augusto, eu acho que muito pela essa situação do cada um ver o seu lado, né? Mas, para mim, me deu a seguinte sensação. Depois de tudo que aconteceu, dos envolvidos serem os grandes, os grandões mesmo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético, para mim, na Série A, agora vai ter qualquer jogo em qualquer circunstância, se é que você me entende. Porque eu acho que um cenário como o que a gente viveu essa semana dificilmente vai se repetir, sabe? E uma vez tendo essa partida, eu acho, aquele meu temor, eu achava que a possibilidade desse jogo não acontecer abriria o precedente para, como eu te falei, para o Fluminense não jogar, para o Curitiba não jogar, para o outro não jogar. Agora, eu acho praticamente impossível a gente não ter partida de futebol com esse caso. E assim, né? O que eu acho que não vai acontecer mais, espero, assim como aconteceu na primeira rodada, Goiás e São Paulo, é um time de futebol profissional, com todos os seus envolvidos, com seus atletas, chegarem no local do jogo, trocados, preparados, etc., e não saberem se vai valer ou não, se vai ter jogo ou não. Isso é varziano, né? A gente até poderia compreender na primeira rodada, ainda as coisas se assentando, aquilo que aconteceu em Goiânia, né, com o São Paulo preparado, trocado e o jogo cancelado em cima da hora. De lá para cá, alguns ajustes ocorreram, inclusive a questão da permissão de testes diversos, em laboratórios diversos, com protocolos diferentes para quem viaja e para quem recebe, com a permissão de inscrições a mais de jogadores, não os 20 e poucos que você pode inscrever, né, alguns mais 50, 60, o que for necessário. Uhum. Então, assim, não teria cabimento a situação de ontem, depois do que ocorreu na primeira rodada. Ontem a gente chegou no extremo. Um braço de ferro de bastidor, mas agora eu entendo que não tem mais como não acontecer um jogo da Série A. Aí, o que a gente vai, acho que, poder constatar muitas vezes um time está completamente desfalcado por conta do Covid. Sim, porque as ondas de Covid, a onda de Covid no Brasil, ela continua se reciclando, né? Porque parece que voltou tudo ao normal. E se você for pensar, todo mundo que está escrevendo para a gente, eu acho que todo mundo tem os números de casos conhecidos, eles estão se proliferando, né? E não é por acaso. Está todo mundo praticamente vivendo a vida normal. Agora, o que vai ocorrer, e que a gente estava já frisando nesse campeonato, é que a lista de jogadores disponíveis, ela vai constar agora os machucados, os suspensos e os caras com Covid. Tá todo mundo assim, né?
Internacional, fulano, né? Fulano, suspenso. Fulano, machucado, lesão muscular. 3 ou 4. Covid, é assim, né? O futebol virou... É, Quando você vai lá, é. ficha técnica, você vai ter que destacar quem tá fora por Covid. Né? E assim vai ser. Hoje o Independente Del Valle anunciou 3 atletas também, né? Isso. Eles nem virão para o jogo da... a Libertadores ainda tem aquela questão que ela extrapola o país, né? Então nós vamos viagens e tal e tudo mais. Então o Independente Del Valle, mas também o Independente Del Valle, o Binacional LDU, os times da Argentina, eles assinaram esse negócio. E eles estão, é o limite do WO que você falou. E a Conmebol botou 50 inscritos. Que o Flamengo não quis preencher essa lista. E o Flamengo está tentando colocar nesse jogo de quarta-feira jogadores que ainda não cumpriram a totalidade da quarentena. Porque senão não vai ter número confortável de jogadores. Vai ter que improvisar. Então eles estão fazendo os testes, aqueles que foram diagnosticados positivo lá atrás, na primeira onda. Felipe Luiz, Diego e tal, que já não jogaram contra o Barcelona em Guayaquil, para poderem jogar, mesmo ainda não cumprindo a quarentena, como foi o Atlético Goianiense com o próprio Flamengo, né? E outras situações. Então, assim, é isso, é o futebol possível nesse momento. Não é o ideal, não é legal, mas é o possível, com um mínimo de segurança. O que eu acho é que, assim, a gente confundir esse mínimo de segurança, essa necessidade do futebol voltar com essa guerra mesquinha de bastidor que foi marcada nessa semana, aí é isso que é o pior dos mundos. Porque a gente tem total certeza e noção que o senhor presidente do Flamengo, o senhor presidente do Palmeiras, o senhor presidente do Atlético, o senhor presidente do Corinthians, e por aí vai, ninguém está preocupado com a saúde do atleta ou da população. Não está. Simplesmente é isso. E se ainda você pega, se for ver bem, o time do Corinthians está quase inteiro imune, né? Imunizado, porque todo mundo, quando foi feito com o teste lá no começo, eu acho que dia 23 já tinha tido, né? Alguma coisa parecida Sim. com isso. Sim. Né? Então Sim, daí a partir daí todo mundo começa já pensar no seu lado também, né? Que imagina agora o time do Flamengo, todo mundo já teve. Daí pra frente, você acha que vão ter cuidado? Já não tinham antes, agora que todo mundo tá imunizado, entre aspas, porque ninguém sabe reinfecção ou não. Então, imagina como é que vai ser. A tendência é ir relaxando cada vez mais, né? A tendência é a coisa dando uma. Graças a Deus, Arnaldo, que as mortes vão diminuindo bastante, porque os médicos já aprenderam a lidar mais do que era no começo da pandemia, a coisa já não é mais tão nova como eram lá no começo, então a tendência é o número de mortes caindo, né? Assim, é claro que o risco ele é total e o cuidado ele tem que ser assim, cada vez maior, porque os atletas, é o que a gente sempre fala para os nossos lá no Mantiqueira, mais uma vez usando o futebol raiz como exemplo, né? O problema não são eles. Se eles pegarem, assim, é capaz deles não sentirem absolutamente nada, né? O problema está nos pais deles, nos avós deles, na família deles, que eles acabam vendo, né? O problema está aí, na disseminação de um vírus, né? Eu acho que aí, né, eu tô lendo os comentários aqui também da questão que o Corinthians já passou, o Flamengo está passando, daqui a pouco o Flamengo também tem todos os seus jogadores imunes, né? Imunes. A questão não são só os jogadores, são todos os em volta, como você falou, né? E aí, para mim, eu acho que fica claro, pelo que aconteceu no Equador, no voo da alegria do Equador, a irresponsabilidade do comando do Flamengo em colocar mais dirigente do que atleta naquele voo fretado. Essas sim são pessoas cartolas e tudo mais, com já certa idade, grupos de risco, todo mundo foi para o Equador e todo mundo praticamente pegou o Covid. Esses são casos mais delicados. E os leitos no Rio de Janeiro, que não tem a capacidade hospitalar de São Paulo, começam a encher de novo. E é aquilo que é a preocupação da onda do Covid, é a questão do colapso da saúde, dos hospitais, né? E que São Paulo tem uma situação muito privilegiada em relação ao resto do país, porque a quantidade de leitos hospitalares é incrível, né?
Então, assim, isso não quer dizer que a população de São Paulo possa ser responsável como ela está sendo também, né? Assim, bar lotado, praia lotada, restaurante lotado, é tudo. Porque assim, então, porque aqui não vai colapsar o sistema de saúde. Não é porque não vai colapsar o sistema de saúde que as pessoas precisam ser responsáveis, né? Eu acho que são outras questões. Acho que nenhum país, nenhuma cidade da Europa tem a capacidade hospitalar de São Paulo. Isso não dá o direito do paulistano, do paulista, ser responsável, né? Com a saúde dele e dos outros. Uhum. E o Flamengo, antes de voltar aos treinos tudo, perdeu um massagista muito querido, né? Por todo mundo, de Covid, Foi né? perfeito, Faleceu simbólico. né? Uhum. Ele perdeu o massagista, que todo mundo prestou as homenagens, todo mundo. Outra coisa que o pessoal precisa aprender bastante é parar um pouco de prestar homenagem, escrever um pouquinho e agir mais. Né? Não adianta a gente fazer uma coisa nas redes sociais e ser outra coisa na vida, que a coisa não anda, a coisa não funciona, não faz muito sentido. Arnaldo, vamos para o campo agora, cara. Vamos entrar no outro assunto polêmico. Fernando Diniz. O time do não sei. São Paulo Futebol Clube, o time do não sei. Quando você acha que vai, o time joga mais ou menos, aí o Fernando Diniz se segura. Aí o time. Completo. Se existe uma coisa imprevisível no futebol hoje em dia, é o São Paulo. Quando muda os dois zagueiros, o Fernando Diniz ele toma as convicções que, meu Deus, como é que pode um cara não mudar? Ver que não tá dando certo, ver que não tá. Eu conversei na sexta-feira passada com o Sérgio Guedes falou assim. E eles ficam assim, meio assim, de falar, porque são amigos, né? Ele falou assim: Augusto, eu sou muito amigo do Fernando Diniz. O que eu tenho para falar é que o Fernando Diniz não tá sendo o Fernando Diniz. O Fernando Diniz deixou de ser o Fernando Diniz já faz um bom tempo, né? Até das convicções dele. Agora já virou teimosia. Né? Já virou uma coisa assim, que são coisas assim que. O time não tem um volante de contenção. Diego e Léo começaram bem, mas aquilo ali, todo mundo sabia que ia ser questão de 1 ou 2 jogos, da novidade, pronto, todo mundo já sabe como é que é aquilo, falham como assim, constantemente também. Alguns lugares cativos no time que não saem de jeito nenhum, alguns atletas que tinham que ter oportunidade que não tem de jeito nenhum. O que acontece com o Fernando Diniz, cara? O que acontece? Diego Aguirre e Rogério Ceni caíram por muito menos. E o que o Fernando Diniz fez com o Raí? Pois é, né? Acho que talvez, partindo dessas saídas completamente injustificáveis do Ceni e do Aguirre, eu acho que a saída do Ceni causou um trauma até hoje no Leco, no presidente, no seguinte aspecto: de o Ceni não poder voltar ao São Paulo enquanto ele estiver lá. É uma coisa maluca, e acho que isso tem uma influência no momento do Diniz. A gente chega lá, né? No momento do Diniz, em que o mandato está se encerrando, né? Faltam menos de 100 dias para o mandato se encerrar, e a demissão do Aguirre tem o trauma, entre aspas, no Raí, né? Que tomou aquela decisão. E é bem curioso o Aguirre ter caído depois de um empate com o Corinthians, 1-1 também, na Arena Corinthians, em que o São Paulo jogou boa parte do jogo com 1 a mais. Né? É bem parecido o jogo, o confronto contra o Inter, que o São Paulo jogou boa parte do jogo com 1 a mais e também empatou. Aquela conclusão que o Raí teve do Aguirre lá atrás na Arena Corinthians, que ele não tinha condição de continuar tocando o trabalho, com o Diniz, de fato, tem um respaldo absurdo. Augusto, o cara completou 1 ano, né, agora em setembro, no comando do São Paulo. Eu até brinquei com a turma hoje, porque a gente completou em 1 ano. Aliás, em setembro, 1 ano do Posse de Bola, do podcast no UOL, 1 ano de canal Eu e Tirone no YouTube. Em setembro aconteceu tudo, e 1 ano do Diniz. Eu até falei, a gente não criou nem o Posse de Bola, nem o canal por conta da entrada do Diniz no São Paulo, mas elas são coisas coincidentes. O Tirone até me perguntou hoje. Mas vocês criaram uma identidade, vocês criaram uma maneira de seguir. Sim, acabou sendo automático o negócio. O Tirone até perguntou para mim, em tom de brincadeira, quem tem mais motivo para comemorar? Nós aqui no canal, ou no Posse de Bola, ou o Diniz no comando de São Paulo?
Eu falei, cara, o Diniz, claro, tem muito mais motivo para comemorar que a gente. Falei, cara, ele tá o ano inteiro num clube sem título, só tem menos tempo de clube que o Renato Portaluppi agora, né? E vamos combinar, o Renato Portaluppi, além de ter vencido muita coisa no Grêmio, ele é símbolo do Grêmio. É como se fosse o Rogério Ceni do Grêmio, né? A história dele no Grêmio como atleta, agora ele já tem história como técnico também, né? E não teve o leco para demitir o Renato Gaúcho do Grêmio, porque a figura né, é muito importante. Então o Fernando Diniz é o segundo técnico mais longevo do futebol brasileiro. Posto isso, o balanço desse ano de trabalho, para mim, ele é desfavorável. Ele teve poucos momentos bons, dá para contar nos dedos, e alguns desastres, né? E acho que até, curiosamente, o Diniz agora identificou e tem falado nas entrevistas dos desastres. Da perda do jogo do Binacional, que acarreta a eliminação na fase de grupos da Libertadores. O torcedor de São Paulo está aqui com a gente. Não tem chance do São Paulo avançar na Libertadores. O São Paulo vai ser o único time do Brasil que não vai jogar a mata-mata da Libertadores. E aquela derrota para o Mirassol, no Paulista, que a gente acostumou a chamar de time do WhatsApp. Então são dois fracassos gigantes num clube que está na fila. E o Diniz, mesmo assim, foi mantido. Eu não sei se o Sérgio Guedes... Eu entendo quando o Sérgio Guedes fala que ele não está sendo tão Diniz assim nas suas convicções, mas eu acho que a cada manutenção, depois de um solavanco, ele está sendo, sim, cada vez mais Diniz e menos São Paulo. Eu comparo. Até um torcedor do São Paulo me mandou uma foto há um ano. É curioso, tudo faz um ano. Há um ano ele me encontrou lá na porta do Maracanã para Flamengo e São Paulo. Eu estava no Rio, né? Coincidentemente. E eu fui ao Maracanã assistir Flamengo 0, São Paulo 0, estreia do Fernando Diniz, contra o Flamengo do Jesus. O único jogo que o Flamengo do Jesus não marcou gols no Maracanã. E aquele ali foi o São Paulo. E não foi o Fernando Diniz. O São Paulo jogou com 2 zagueiros, jogou com volante, e jogou com o Tietê de ponta esquerda marcando o lado direito do Flamengo. E teve chance de ganhar o jogo. O Fernando Diniz considera aquele jogo um jogo atípico que não tem nada a ver com ele. Eu considero o melhor jogo do São Paulo com o Fernando Diniz como visitante. Como visitante, São Paulo só tem fraco. Mas não é, Augusto? Vamos combinar. O São Paulo, isso mesmo, daquilo, isso mesmo. Tomou o cacete do Palmeiras no Allianz Parque, tomou o cacete do Grêmio na Arena Grêmio, tomou o cacete do Atlético no Mineirão, tomou o cacete de todo mundo. Porque tenta jogar, LDU, né, em Quito, porque tenta jogar contra qualquer time, contra qualquer adversário, em qualquer local, da mesma forma. Isso não existe. Então, se o Arboleda, o Bruno Alves, o Luan não servem para jogar, sei lá, contra o Atlético Paranaense no Morumbi, eles servem para jogar contra a LDU em Quito, quando você precisa ser mais trivial. Eu acho, não sei se vocês concordam, e você concorda, Augusto, o gol que o São Paulo toma da LDU, o segundo, de saída de bola, na altitude, com Igor Gomes e Hernanes dentro da área, na saída, para mim, aquilo é o espelho do trabalho do Fernando Diniz. Uma aberração. Isso não tem perdão e justificativa, na minha opinião, entendeu? E quando o Luciano tá no campo, Arnaldo, quem vem buscar essa bola é o Luciano. O Luciano, muitas vezes o Luciano vem dentro da área do São Paulo buscar essa bola. Isso aí não dá para entender. Não dá, eu não consigo, não entra na minha cabeça. Se consegue sair dali, quem que tá lá na frente do Luciano, o Igor Gomes estão ali atrás buscando? Se consegue sair dali, qual é a qualidade que ele vai ter do meio para frente, né? Se os melhores jogadores do meio para frente estão ali atrás com a saída ali, então tem certas coisas que não fazem o mínimo, assim, a mínima noção. E o pior, tá, beleza, eu até entendo dele ter tentado uma maneira. Agora, os fracassos são sucessivos.
né? Então, opa, vamos lá, pera aí, não tá dando certo, vou tentar alguma coisa aqui diferente, né? Bruno, vem cá, Bruno Alves. Léo, eu gosto da sua saída aqui, você tem qualidade? Reinaldo, espera um pouco, já que você não tá jogando nada. Bota o Léo na dele, vem o Bruno aqui, joga aqui, dá uma experiência maior na minha zaga aqui. Luan, fica aqui de primeiro volante pra mim, pra não expor tanta zaga, porque quando todo mundo assim, a gente acaba culpando os zagueiros, só que a quantidade de bola que chega na zaga do São Paulo é assustadora. Porque o meio-campo do São Paulo não marca o meio-campo do São Paulo não marca absolutamente ninguém. Ninguém. Né? A troca de passes, acho que foi no terceiro gol da LDU, ali na frente, sem ninguém dar o bote, ali, é uma coisa assim assustadora. E outra coisa também, Arnaldo, não sei, não é questão de falhar, mas o Volpi não faz um milagrezinho também, hein? Então, eu acho que assim, exatamente, não tem falha grotesca, né? Não tem frango, a não ser raro, mas não vem tendo a defesa que ganha 3 pontos. Aquela defesa meio Cássio, né? O Cássio que às vezes toma uns frangos, ele muitas vezes ele garante os 3 pontos com uma defesa improvável, né? Como até no jogo contra o Internacional, o Marcelo Lomba fez na última bola, cabeçada do Daniel Alves lá. Nem repetiram essa bola, Sim. mas essa bola na última foi uma puta defesa do Lomba que garantiu um ponto pro Internacional. Ele também... É curioso, né, Augusto, porque o Kudê, eu falei muito com a turma de Porto Alegre nesse final de semana, antes do jogo e depois do jogo. Ele também, além da questão principal, que são as derrotas nos grenais, que pesa muito lá, essa questão do tipo, ele tirou o Moledo, né, como titular. O Moledo e o Cuesta eram também dupla menos vazada do futebol brasileiro. E ele tirou o Moledo porque queria que alguém saísse jogando mais. E colocou o Zé Gabriel, que acabou até expulso contra o São Paulo. E aí a pergunta na coletiva é curioso, porque a imprensa gaúcha, sobretudo pela questão do Grenal, ela é muito mais incisiva do que a imprensa paulista, sobretudo tem sido com o Fernando Diniz. Eu até tenho discutido bastante com o PVC. Nossa, eu peguei com o PVC aqui no WhatsApp, é porrada para lá, para cá. A imprensa gaúcha, a pergunta na coletiva para o Kudê, depois de ter empatado com o São Paulo com 1 a menos quase todo o segundo tempo, foi: como é que o seu goleiro pega mais na bola do que o meia do teu time, do que o volante do teu time? Qual que é a vantagem disso? Aí vai um pouco na tua situação, do Luciano pegar a bola. O Luciano e o Igor Gomes, na verdade, eles simularam o que faz o Daniel Alves, né? Na ausência do Daniel Alves, quem tinha que fazer essa função maluca de pegar a bola com o goleiro e levar até a outra área foi o Luciano, que é um jogador versátil, mas é, ao mesmo tempo, o principal atacante do time. Sem o Daniel Alves, sem o Luciano, foi o Igor Gomes que foi fazer isso lá em Quito. Deu no que deu, né? É o que você falou, não tem grande vantagem isso, na minha opinião. E acho que o São Paulo tem jogadores interessantes para fazer o trabalho sujo também. O trabalho sujo não é machucar ninguém, desarmar. Desarmar faz parte do futebol. E no time do Fernando Diniz não tem desarme, você já percebeu? Não tem a falta tática. Não tem. Então, o que você falou, nunca vai ser culpa do zagueiro. Não vai ser do Arboleda, não vai ser do Bruno, não vai ser do Léo, não vai ser do Diego. E também não vai ser do Volpi, porque a bola também vai muitas vezes lá. A não ser quando o Volpi faz o favor de tirar a barreira com um dos jogadores em melhor fase do futebol brasileiro, que é o Marinho. Aquilo é uma responsabilidade, aquilo não tem justificativa. É de longe e tal. O Marinho tá chutando... E toma o gol no meio ainda, né? E toma o gol no meio ainda. Toma o gol no meio. E toma o gol no meio do gol. Mas assim, nenhum time se defende tão mal no futebol brasileiro como o São Paulo, né? E essa é uma questão. E assim, Augusto, eu tenho falado para a turma aqui, quem é São Paulino está seguindo a gente aqui, tá mandando mensagem. Pro São Paulo, essa semana, se o São Paulo fosse um clube organizado nesse momento, em que a quinta-feira de manhã é mais importante que a quarta-feira à noite. Mas quarta-feira não tem jogo da Libertadores contra o River? Tem. São Paulo está eliminado já. Vale pela questão da tradição e tal. Quinta-feira de manhã tem sorteio da Copa do Brasil. É mais importante nessa temporada do que o jogo com o River. A Libertadores já era. A Copa do Brasil que o São Paulo nunca já era. E vai jogar com... Já era. A Copa do Brasil com 16 times entrando na oitavas de final, sem o Galo, sem o Vasco,
sem o Fluminense, sem um monte de time, seria o torneio acessível se o São Paulo se concentrasse e priorizasse esse torneio, enquanto os outros todos da Libertadores ainda estarão na Libertadores. O Atlético Paranaense, o Santos, o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, o Inter, vai estar todo mundo na Libertadores. O São Paulo tinha que pegar essa Copa do Brasil e jogar como se fosse a última coisa. E não como fez ano passado, ainda sem o Fernando Diniz, e no jogo contra o Bahia, naquele confronto, ainda sob o comando do Cuca, vai o Raí para Roland Garros, o Cuca briga com o elenco inteiro e tal, e não sei o que lá, briga com o Pato, tal, não sei o que, e o São Paulo deixou de ganhar deixou de ter a chance de ganhar um torneio que era acessível. E acabou nas mãos do Thiago Nunes do Atlético Paranaense. E, na verdade, agora vão se entrar 2 torneios acessíveis, né? Porque tem que também priorizar ficar em terceiro na chave da Libertadores para ir para a Sul-Americana. Porque a Sul-Americana também é um torneio acessível, né? É muito mais do que uma Libertadores. O pessoal fala assim, o jogo da vida com o River Plate. Como o jogo da vida? São Paulo vai ganhar de 3-0 lá que não vai classificar. Pelos confrontos já era. Ali, pela maneira que foi ali, já era. A classificação não vai acontecer. A LDU não vai perder para o Binacional. Não vai, né? Isso é bom você esclarecer, porque assim, tem muita gente, já falei com os colegas, estão falando, não, se o São Paulo não ganhar, se o São Paulo empatar com o River, vai precisar descontar um saldo gigante. Não, se o São Paulo ganhar do River, ele vai precisar descontar o saldo gigante também. Se o São Paulo ganhar do River e golear o Binacional, ele vai ter que descontar esses 11 gols, porque o River vai jogar com a LDU na última rodada em casa, a LDU já classificada. Sabe quem a LDU vai mandar para Buenos Aires para jogar contra o River? Ninguém. O River já ganhou o último. Então a Libertadores acabou. Agora eu não sei o que os seus seguidores acham aqui. Para mim, se fosse dirigente de São Paulo, a Copa do Brasil, pela rivalidade, pelo fato do título inédito, para mim é muito mais importante que a Copa Sul-Americana. Não tem comparação. Com certeza, com certeza. Até por nunca ter sido campeão. Né? Nunca Exatamente. Foi. Exatamente. E aí seria um título nacional, vai ter que passar por rival para ser campeão da Copa do Brasil. E aí, cara, mas aí, assim, você acha que, sei lá, o Leco tá pensando nisso? O Leco saiu do hospital, ainda bem que tá bem de saúde e tal. O Raí tá pensando nisso, o Pássaro tá pensando nisso, o Diniz tá pensando nisso. Os caras estão com a cabeça não sei aonde. E a Libertadores ela é tão acessível, não é pelo nível que está o São Paulo, não. É pela falta de nível que estão os concorrentes, mais o que você falou, mais a cabeça deles na Libertadores. Né? Você pega o Campeonato Brasileiro aí, né? O Atlético Mineiro dá uma disparada agora no Campeonato Brasileiro por pura falta de competência dos outros. Tá todo mundo perdendo, ninguém ganha jogo. Ninguém ganha jogo. O Palmeiras só empata. O Flamengo vem nessa sequência aí. O São Paulo, todo mundo fala assim, essa rodada foi muito boa pro São Paulo. Só ele que não faz o resultado dele, né? Só ele. O que adianta a rodada ser boa se ele não ganha? Assim, pelo que se desenhou essa temporada, Augusto, é o seguinte, o Brasileirão é o campeonato do Atlético, que só tem essa frente, e tem um técnico esperto, e não ganha esse campeonato desde 71, então tem a chance única. A Copa do Brasil seria o campeonato do São Paulo, que nunca ganhou esse campeonato e que está fora da Libertadores. E o resto vai se engalfinhar na Libertadores. Essa é a conclusão. Se o São Paulo tivesse estratégia. Se o São Paulo tiver estratégia. Né? Porque, como eu disse, o Palmeiras vai continuar na Libertadores e é o sonho do Palmeiras. O Flamengo vai querer defender o título. Grêmio e Inter estão se pegando na mesma chave já na Libertadores. O Atlético Paranaense tem sonho de avançar na Libertadores. O Santos está classificado já. Os caras têm que pegar o sorteio da Copa do Brasil. Se eu sou dirigente de São Paulo, eu estou de olho no sorteio da Copa do Brasil. Entendeu? Eu já estou... Eu fosse comandante do São Paulo, eu eu escalaria um time completamente diferente contra o River, usaria quem não está jogando, os 2 zagueiros, o Luan, o Trellis, um time mais competitivo, mais malandro, que vem da cara à derrota, que faça falta, que dê porrada, que brigue, e incluiria alguns atletas que estão, o Toró, todos os atletas fortes, porque o Fernando Diniz, não sei se vocês já perceberam, no time do Fernando Diniz não joga jogador forte, jogador fisicamente privilegiado. Ele não gosta desse tipo de jogador.
E tem jogo que exige, como é o jogo da LDU. LDU só tem uma coisa: altitude e força. Viu o tamanho do centroavante da LDU? Você vai jogar com o Diego e o Léo contra aquele cara? Não vai jogar. Sem volante? É incrível. Com o A falta Tietê não dá. com o Tietê. Porque isso é uma certa soberba, sabe? O que falam que o São Paulo foi ser soberano e tá pagando isso até hoje pelaquela coisa do tricampeonato brasileiro e tal. Com essa turma aí, com o Fernando Diniz, o São Paulo está sendo soberbo de novo, de uma outra forma, de ignorar qual é o seu adversário, quais são as suas limitações. O São Paulo tenta jogar de todo jeito, da mesma forma, recuando bola pro Volpe, saindo com a lá futsal. Isso para mim é soberba, é a soberba da derrota. Olha o Luca Bop aí, ó. Perfeito. Arnaldo, você acha que se uma derrota cachapante na Argentina contra o River, o Diniz cai, ou você acha que vão bater o pé lá e vão segurar ainda? Pois é, cara, isso para mim é intrigante até, Augusto, porque assim, a Libertadores já foi na partida da LDU, foi pro vinagre. Esse jogo do River não deveria medir nada, mas como os caras têm essa questão, enfim, de alguns jogos, mesmo sem validade na classificação, terem pesos, né? Então, o clássico tem peso, né? Não digo que o River seja um rival, né? Como o Corinthians, Palmeiras e tudo mais, mas ele é um rival sul-americano nesse aspecto, assim, é o melhor da América do Sul, um dos melhores, tal. E, talvez balance um pouco. Eu não acho que esse é o jogo que, sabe? Não é esse o jogo que mede o trabalho do Diniz. Para mim, não é. O trabalho do Diniz já teve as suas provas, os seus testes, e acho que ele não passou. Eu vejo uma situação difícil agora. A cada semana que passa, a cada campeonato a menos, fica mais difícil substituí-lo nessa gestão. E assim, para mim, está claro, pelo trabalho que vem fazendo a cada jogo que eu assisto, que o Rogério Ceni é muito melhor opção que o Fernando Diniz. Eu sou muito mais favorável ao tipo de jogo que o Rogério Ceni defende, desde a época que ele está no São Paulo, não é só agora no Fortaleza, não. Do que em relação ao Diniz. Fora tem um fato que ele tem digamos, a facilidade de ser o maior ídolo da história do São Paulo. Então, como o Rogério Ceni não vem com essa gestão, você fica pensando, pô, mas faltam só 3 meses. Quem vai... A gente vai chamar um técnico agora para o novo presidente possivelmente preferir o Rogério? Esse é o dilema atual. Mas porque essa decisão foi sendo adiada, adiada, adiada e adiada. Não é uma decisão impossível ainda. Eu lembro sempre do exemplo do Flamengo da gestão anterior. Não é o exemplo do Corinthians agora, que demitiu o Thiago Nunes, está com o coelho e não sabe o que fazer. O Flamengo da gestão do Bandeira de Melo, há poucos meses, há poucas semanas do final da gestão, concluiu que não era possível continuar com o Barbieri, hoje no Bragantino, e chamou o Dorival Júnior, que tinha uma ação contra o clube, para encerrar o campeonato e tentar melhorar a classificação do time. E o Dorival Júnior topou um contrato de risco de alguns meses, 12 jogos, para tentar passar no conceito de quem iria assumir o clube depois da eleição. O Dorival Júnior foi, trabalhou, o time melhorou, não conseguiu todas as vitórias, mas ganhou quase todas as partidas. No final das contas, o Landim assumiu e não quis o Dorival Júnior. Mas foi bom para o Flamengo e para o Dorival Júnior, que se recolocou no mercado. Eu não estou falando que o São Paulo teve a chamar o próprio Dorival Júnior, mas estou falando que isso já aconteceu num clube grande e foi bom para o técnico e para o clube. Isso pode acontecer um tampão que aceite o desafio de pegar o São Paulo caso o Diniz não tenha mais crédito. Mas eu acho que o crédito do Diniz, ele não existe mais, talvez entre os torcedores, alguns. Ele ainda existe muito na imprensa, eu sei, eu converso com os colegas, e com a diretoria do São Paulo, eu já tenho a convicção de que ele só sai se saírem juntos o Raí, o Pássaro, sair a diretoria inteira. Né? Enquanto o Raí e Pássaro estiverem lá, o Diniz não sai. Então, e esse
triunvirato, esse pessoal Pássaro, Raí, o Lugano eu nem considero, cara, que o Lugano, ele não tiraram ele disso aí, né? Deixaram o Lugano de lado. O Lugano não tem mais essa voz ativa, até pelo jeito, né, impetuoso, até não aceitar tudo isso aí. Eu só não entendo porque que ele não pega o chapéu dele e sai de uma vez, né? Né, espera uma outra coisa. Só isso que eu não entendo, porque realmente, assim, você vê, até pelas redes sociais, o Lugano tá no Uruguai, o Lugano tá no sei lá onde com os filhos dele, não tá ali no dia a dia mais do clube, né? Ele não tá mais vivenciando aquilo. E falando das eleições do Morumbi, Arnaldo, que coisa grotesca que são essas entrevistas do Natel, né? Pois é, né? Antes de entrar no próximo presidente do São Paulo, Casares ou Natel, para a gente ver que o São Paulo não vai ser assim a simples troca de presidente que as coisas vão melhorar. É importante salientar, e acho que você tocou num ponto importante em relação ao Lugano, que eu acho que talvez o pecado do Lugano tenha sido não se envolver ou ou tomar uma posição clara, e talvez aquele momento do Aguirre, né, que ele ajudou a trazer, aquela demissão do Aguirre com a ausência dele na cidade naquele momento, já fosse um momento, desse jeito eu não tô fora, eu não concordo com vocês. O que o Ricardo Rocha fez, né? Ele não fala em todas as linhas, mas é o que o Ricardo Rocha fez. Foi, exatamente. O Lugano, eu sei que depois da partida com o Mirassol, da humilhação, da eliminação do Paulista, ele foi claro com o Leco, com o Raí, com o Pássaro e com o próprio Diniz. Eu não concordo com a continuidade do Diniz e com esse trabalho. Eu não acredito nesse trabalho. Para mim, tá tudo errado. Isso não é futebol. Não é o futebol. O Lugano não tem nenhuma identificação com o tipo de trabalho e o tipo de jogo do Diniz. Mas, com certeza, como não. você falou, ele continua funcionário do São Paulo. Então tem isso, entendeu? Tem uma questão ali, mesmo que seja para relações internacionais, fica uma situação estranha, né? Ele ser contra, agora quase publicamente, e permanecer vinculado ao São Paulo. Quanto à sucessão, eu acho assim, o Casares tem um grande favoritismo, até porque ele já está há bastante tempo nessa empreitada, plano de governo e tudo mais, e o Natel ganha essa convenção aí no final para ser o candidato adversário, e de fato eu acho que são candidatos diferentes, mas nenhum deles é uma garantia de melhora. Agora, o que precisa acabar é esse mandato. Esse mandato foi o pior da história do São Paulo. Mesmo que as pessoas tenham a sua reputação ilibada, eu não estou desconfiando do Leco, do Raí ou do Pássaro em termos de sacanear o clube. Idoneidade, né? Em termos de idoneidade. Tá falando de competência mesmo, né? De competência. Eles são muito incompetentes. E acho que se o São Paulo está numa fila de mais de 10 anos, essa gestão é responsável por 5 anos dessa fila, né? E tem muito campeonato para disputar e continuar na fila, hein? É muito erro em sequência, né? E acho que a principal chave, e eu considero assim o Casares muito favorito nessa eleição, é o cara acertar o responsável pelo futebol e o treinador. Por quê? Porque o que a gente acabou de discutir aqui em relação a Landim, Gagliotti, Sete Câmara, Andrés, é tudo gente que não é do ramo. Mano. Os times de futebol só costumam dar certo quando o cara acerta o treinador e o comando de futebol, dá a chave pro cara e isola essa galera toda que não entende porra nenhuma. Qualquer palpite do Landim é uma merda, qualquer palpite do Andrés é uma bosta, embora ele seja atuante. Qualquer palpite do Gagliotti é um lixo. Qualquer palpite do Sete Câmara é desprezível. Agora, tem um clube que tem o Sampaoli, que é um louco, que vai pegar e ninguém entra nesse negócio e eu vou tocar essa porra aqui. Assim como o Jorge Jesus fez no Flamengo. E o Flamengo só funcionou porque o Jorge Jesus, vocês não vão se meter nessa porra. E o São Paulo tem um nome para isso. Fácil, que é o Rogério. Traz o Rogério de volta e fala assim, vocês não entram no centro de treinamento, vocês ficam lá no Morumbi, tricotando, fazendo reunião do conselho.
Vocês não pisam mais. Qual que é meu orçamento? O orçamento é esse? Tá, eu vou trabalhar em cima disso. Só faz o que eu peço. Exatamente. Vocês vão me dar um time ok, vão pagar o salário em dia e não me apareçam mais aqui. O dirigente de futebol bom é aquele que não atrapalha. Os caras não entendem porra nenhuma. E tem uma coisa, né, Augusto? A diretoria do São Paulo, isso passa muito em segundo plano. Todo mundo é bem remunerado, incluindo o presidente. Ninguém está fazendo favor. Ninguém é o cara, eu tenho meu posto de gasolina, como tem o Natel, ou agência de marketing, como tem o Casares, e vai fazer um favor ao São Paulo. Não, o cara vai receber um salário bom, estatutário, para fazer a função dele. É que nem eu tô falando, os caras estão falando, não, porque árbitro tem que ser profissional. Árbitro é profissional, ganha mais dinheiro que eu. Que você. Árbitro de Série A ganha mais de 25 pau por mês. Não é profissional? Não é profissional com certeza. Como esse. E esses dirigentes do São Paulo, todos ganham mais de 30 pau por mês. É piada, velho. Então, assim, ganha mais de 30 pau por mês, então não atrapalha, meu. Você entendeu? Dá o futebol na mão de um cara. O São Paulo é simples, cara. Dá a chave na mão do Rogério, não enche o saco dele e faz o desafio o próximo presidente do São Paulo. Dá esse time aí que tá aí. Não tira mais ninguém. Esse time não precisa contratar ninguém. Nenhum jogador. Dá a chave pro Rogério e dá um ano de trabalho como vocês fizeram com o Diniz. E não me enche o saco. Aí você vai ver se sai da fila ou não. Tenho certeza para você que sai da fila. Perfeito. Arnaldo, vai dar 1 hora aqui, cara, como a gente combinou. Você vai para São Paulo ainda hoje? Vai pegar a estrada ainda hoje? Vou pegar a estrada aqui. Parece que choveu em São Paulo. Aqui em Atibaia não chove, tá uma secura absurda. Só queimado aqui, dá uma... Aqui tá chovendo forte. Tá chovendo forte aqui. Porra, tá vendo? Tem que chover aqui, cara. Dá uma soprada para vir para cá, Augusto. Porque de repente pega a estrada aqui e chega. Tá. Eu tô escutando aqui agora. Fez um dia de sol, mas agora eu tô escutando raios, trovoadas. Tá, né? O tempo tá feio lá fora. Precisa chover. Mas, Arnaldo, rapaz, muito obrigado, cara. Preciso demais. Precisa, ixi. Muito obrigado de coração mais uma vez por estar aqui comigo, cara, ter esse papo sensacional, dá vontade de ficar conversando aqui, fazer lives e lives com você, pra gente ficar trocando ideia, já deixar o convite pro pessoal aí no sábado, em vez de sexta-feira, ou fazer no sábado, fazer uma com um perfil um pouco diferente, vai ser o Smeagol que vai estar aqui comigo, pra gente dar um pouco de risada, o Smeagol vai estar aqui comigo pra gente contar um pouco de piada, e nas próximas semanas aí tem bastante gente legal também. Arnaldo, brigadão de coração, cara. Cuidado na estrada aí, juízo. A gente vai se falando, viu? Obrigadão, Augusto. Obrigado a toda a galera que participou. Só tem mensagem boa aqui, legal. Tô lendo e tô curtindo aqui. E várias respostas minhas aqui foram estimuladas pela galera aqui que fica participando das suas lives sempre. Sempre um prazer. Conta comigo, vamos fazer outras. Legal, querido. Ótima noite para todo mundo. Boa semana. A semana está começando aí. Pessoal, a pandemia está aí ainda. Vamos se cuidar. A coisa ainda tá feia. Vai passar, mas por enquanto não passou. Beijão no coração de todo mundo. Ótima semana, viu? Para todos. Valeu, Arnaldo. Um abração, gente.